Bom, afinal, por que é que nós sonhamos? Eu já falei um pouco disso na outra aula, eu vou falar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais nessa aula aqui, tá? Bom, primeiramente, imagina que você acorda de manhã cedo e você vai vivendo o seu dia, né? Você conversa com alguém por telefone, você pede um pão na padaria, você almoça, ou seja, você tem o seu dia a dia normal, certo? Terminou o seu dia, você vai dormir. Durante o seu dia, a sua mente, ela pega tudo aquilo que está acontecendo e ela grava na memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? A memória de curto prazo é aquela que dura apenas algumas horas, ou normalmente dura apenas um dia, tá? Então essa memória de curto prazo, se ela não for consolidada, se ela não for jogada para a memória de longo prazo, ela vai se perder, certo? Quando que as memórias elas acabam se perdendo na memória de curto prazo? Sabe quando alguém passa talvez o número de telefone para você e você fala, não, qual é o seu número? A pessoa fala, você ouve esse número, você vai lá, anota no seu celular, de repente no outro dia você já não lembra mais que número é esse, né? Você fala, putz, qual é o número daquela pessoa? Você tem que olhar no seu celular para você conseguir lembrar, tá? O que isso significa? Que esse número, né, veio para sua memória de curto prazo e a partir do momento que ela entender que você já gravou isso em outro lugar, ela fala, isso não é mais importante, eu não preciso armazenar isso na minha memória, eu não preciso guardar isso no meu cérebro, porque é uma informação que não é mais relevante. Então o que ela faz? Ela descarta, tá? Agora, se você durante o dia você ligou para alguém, né, e a pessoa disse, olha, final de semana eu vou aí na sua casa, não esquece. Quando você dorme, a sua mente fala o seguinte, opa, fulano vai dormir aqui na minha casa. Então significa que é uma coisa importante, eu não posso viajar esse fim de semana, né, e esquecer que esse meu amigo vem aqui para minha casa agora. Então o que ele faz? Ele pega essa memória que está no curto prazo, essa informação que está no curto prazo, e ele joga para o longo prazo, ou seja, é uma coisa que você precisa lembrar por muito tempo, digamos assim. Né? Nem que seja alguns dias ou alguns meses, você precisa lembrar. Né? A mesma coisa acontece quando você está na escola, por exemplo. Né? Você precisa estudar uma matéria, você vai estudar, estudar, estudar. Ela vai jogando muita coisa para o curto prazo. Quando você dorme, né, ele começa a jogar aquilo para o longo prazo. E o que você lembra é aquilo que a sua mente considerou importante, seja para a prova, seja para a sua vida ou algo do gênero. Né? Vai tudo isso para o longo prazo. Mas isso, o que isso tem a ver com sono, com sonhos? Né? O que o sonhar tem a ver com a minha mente fazer esse processo de curto prazo, longo prazo? O que isso tem a ver? Bom, tudo a ver, tá? Porque essa parte de jogar do curto prazo para o longo prazo, que a gente chama de consolidação de memória, né? Isso acontece durante o sono. Tá? A gente vai dormir, a nossa mente ela começa a relaxar, a gente vai passando por várias fases do sono, isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Nas próximas aulas, mas tem um momento em que a gente chega na fase REM, do sono REM, tá? É o momento em que a nossa mente começa a pegar, essa informação é importante? Sim. Então vamos jogar para o longo prazo. Essa informação é importante? Não. Vamos descartar ela. Então, no momento em que ela joga para o longo prazo, que ela descarta, tudo isso ela tem que ser feito, ser estimulado, né, na nossa mente. Então é por isso que enquanto essas memórias elas são estimuladas, a gente começa a sonhar nesse exato momento. E por que nossos sonhos não fazem sentido? Porque diferente de um filme, diferente de uma música, diferente de algo que seja feito pelo nosso consciente, a nossa memória ela não é processada pelo nosso cérebro da mesma maneira que ela é adquirida. Porque para nós hoje, quando você vai ver um filme, por exemplo, né, começa a mexer as imagens, começa a sair o som e você sabe que você está vendo um filme. Agora, o nosso cérebro, ele capta as experiências de lugares diferentes. Então, por exemplo, você lembrou que você foi numa padaria, por exemplo. Né? Num filme, você teria o filme da padaria, o som da padaria e fim. Mas não na nossa mente. Tá? Você tem, por exemplo, o visual da padaria, mas você tem também o cheiro, você tem a sensação que a padaria te passa, né? Você tem a sinestesia, o toque da padaria, talvez alguma sensação extra que ela te traz. E cada um desses sentidos, todos os nossos 5 sentidos, né, são captados por áreas diferentes do cérebro. Então o nosso cérebro tem que fazer, depois de um tempo, uma montagem, criar um quebra-cabeça para isso, processar e jogar no curto prazo ou no longo prazo. E nem sempre a maneira que ele processa é a linguagem que a gente entende. Ou seja, a nossa mente ela processa as memórias e tudo mais na sua própria linguagem, que é uma linguagem muito mais metafórica do que uma linguagem literal. Então quando a sua mente está processando, por exemplo, alguma informação relacionada à sua mãe, não necessariamente ela vai trazer a sua mãe do dia de hoje, por exemplo. Talvez você sonhe
com a sua mãe quando você tinha 12, 13 anos de idade, quando você via sua mãe como talvez uma heroína, quando alguém que você admira muito. Por quê? Porque talvez aquela interação que você teve com a sua mãe, né, pelo telefone ou algo assim que aconteceu nesse dia, te trouxe essa sensação. Putz, essa conversa que eu tive com a minha mãe hoje foi tão boa que lembrou aqueles tempos antigos quando a gente conversava sobre isso, quando eu era adolescente, quando eu tinha uma imagem diferente da minha mãe, né? Então quando a sua mente vai processar isso, ela precisa criar símbolos para isso, ela precisa criar metáforas para isso. Então ela não vai ser literal, ela não vai lembrar exatamente daquilo, né? Ela não vai processar exatamente aquilo. Ela vai criar metáforas para isso e processar da maneira dela, porque diferente de outras coisas, a gente tem que processar todos os 5 sentidos, né? Fazer sentido na nossa mente e aí sim conseguir armazenar. Então é por isso que a gente sonha, porque a nossa mente está fazendo todo esse processamento mental para conseguir jogar memórias de curto prazo para o longo prazo ou eliminar memórias que sejam irrelevantes do curto prazo.